retornar e de novamente comentar, né? Eu penso que quando a gente olha assim o Estado como um todo, você tem um poder que é o responsável em fazer com que todos possam avançar. Tanto o próprio Poder Executivo, mas que esse Poder Executivo também precisa criar as condições para que todos avancem, os demais poderes. Eu me refiro ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, me refiro à Assembleia Legislativa. Ao longo desses 7 anos, conforme eu sempre digo, 4 meses e 21 dias que fazem hoje, é indiscutível o compromisso do governo que eu represento com todos esses poderes. Se você pegar o aumento da receita líquida ordinária, que é a receita que o Poder Executivo pode dispor para poder aplicar onde ele queira e para poder pagar duodécimos, é o que resta para o Estado. Essa receita líquida ordinária, de 2011 a 2017, cresceu 34,89%. Eu vou repetir, 34,89%. Um crescimento baixo em função das circunstâncias que o Brasil atravessa, né? E que pune estados como a Paraíba, apesar de terem feito o melhor dos seus deveres de casa. Quando você pega o Poder Judiciário, por exemplo, que é o primeiro lugar, nesse mesmo período que a receita do Estado aumentou 34,89%, o Poder Judiciário cresceu em função da sensibilidade do Poder Executivo, do governo do Estado, e em função também, né, da sensibilidade daqueles que, porventura, passaram à frente e que presidiram esse Tribunal de Justiça até recentemente. Né? As verbas do Poder Judiciário, o duodécimo cresceu 79%. Cresceu mais do que o dobro que a receita líquida ordinária do Estado cresceu. Em nenhum momento eu deixei de procurar contribuir para que os poderes, e particularmente o Judiciário, tivesse as suas necessidades atendidas, os seus dilemas ultrapassados e a parceria com o governo do Estado. Pode perguntar ao desembargador Abraham Lincoln, pode perguntar à desembargadora Maria de Fátima Bezerra, pode perguntar ao desembargador Marcos Cavalcante. Os três presidiram o poder durante este período em que eu governo o Estado. Em todos os momentos, nunca houve litigância em qualquer esfera entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo e vice-versa. Apenas aquelas coisas que a população legitimamente procura o Poder Judiciário para dirimir as questões de conflito que porventura possam existir. Mas entre os poderes, não. O senhor Joás de Brito Ferreira Filho, desembargador e eminente presidente atual do Poder Judiciário, apesar de ter assumido o Poder Judiciário numa boa condição, com um bom recurso no fundo judiciário, superior a 36 milhões de reais, com um orçamento de 97% do programado, que é Você imagina que o Poder Executivo, que é este aqui que eu presido, que eu governo, faz entre 78% e 81% ao longo desses anos todos. Aquilo que é previsto no orçamento, nós só conseguimos executar, ou seja, ter o dinheiro concretamente entre 78% e 81%. Então, é algo que, efetivamente, é normal que assim seja. O orçamento é uma previsão. Se não fosse uma previsão, era muito bom, imagina. Você ter ali, na lei, dizer, olha, a economia vai ter que me dar aqui 10 bilhões. Pronto, 10 bilhões vai ter. As coisas não são assim, evidentemente. Mesmo assim, eu sou um dos governadores do Brasil que quase que eleva os poderes existentes a uma condição quase que plena do orçamento. O Poder Judiciário faz 97%. 97%. Não é? O Ministério Público faz 96,48%. O Tribunal de Contas
no ano passado fez 103%, fez mais do que o orçamentado. É esse o respeito o respeito real, não é um respeito de discurso, né? Não é respeito de falas, é o respeito real e concreto que eu nutro por aqueles que compõem o arcabouço jurídico, político e administrativo do Estado da Paraíba como um todo. É procurando, no meio da maior crise que esse país já viu, afetando a economia ente como a da Paraíba, fazendo com que a Paraíba vencesse a crise, ultrapassasse e ao mesmo tempo ajudando os poderes a terem o máximo possível. O Poder Judiciário fez concurso, o Poder Judiciário pagou suas contas todos esses anos. O Poder Judiciário fez tudo aquilo. O Poder Judiciário tem salários que, quando compara com o Executivo, não dá nem para comparar. Você não pode comparar um salário de qualquer função que exista nos dois poderes, que é uma diferença de 5, 6 vezes. Eu não vou entrar nesse mérito, evidentemente, mas é preciso que a população, que é quem pega todo esse dinheiro e põe para que o Estado distribua, né, a população, evidentemente, deve ter o direito de saber. Em mais uma pendência, né, já que desde que o atual presidente do Tribunal de Justiça assumiu, o Poder Judiciário começou a litigar contra o Estado, ou seja, a ir à Justiça contra o Estado. O Estado já perdeu 33 milhões de reais em meio a essa crise de precatório sequestrado. O que é muito grave tudo isso. Afinal, você imagina o cidadão que está me ouvindo aqui, tem lá o seu salário, vive com ele, que é a mesma coisa de um orçamento apertado, vive com ele e de repente, de uma canetada, te leva um monte de dinheiro. Ah, mas é porque é legal, não é legal. O legal tem que existir em função do bom senso. E ninguém se iluda, como eu dizia, que quando você tira do executivo, os demais estejam preservados. Se você tira do executivo, vai tirar de todo mundo também. Naquela oportunidade, eu fiz tudo para preservar todos os poderes, para preservar as obras, para preservar os serviços. Não tem um serviço do Estado que tenha deixado de funcionar. Não só em função do sequestro dos precatórios, feito pelo doutor Joás de Brito Pereira Filho, mas também em função da crise toda. Não tem um serviço, nós ampliamos todos os serviços. Nós estamos fazendo tudo que esteja ao nosso alcance para que a Paraíba saia mais forte dessa crise. Né? Se alguém tiver algum elemento, alguma prova que isso não seja verdade, que exponha na mesa. E você não percebe, você percebe que não tem ninguém que diga o contrário. Nem a mais reída, nem a mais apaixonada, né, das oposições, nem aqueles que conspiram de manhã, tarde e noite contra o governo, consegue dizer isso. Porque efetivamente existe um esforço monumental para fazer com que o Estado ultrapasse essa crise. E eu falo Estado, significa todos nós. Após o sequestro de precatórios, após várias e várias pendências onde se era explicado isso que eu já expliquei aqui, que qualquer pessoa é capaz de compreender. Se a receita do executivo cresceu 34%, a receita líquida ordinária, e eu dou em 7 anos 79%, é mais do que o dobro do crescimento. É mais do que o dobro. Mesmo assim, se vai para o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez litigar contra o Estado, né, para que o Estado cumpra 100% do orçamento. Como se isso não fosse matéria de economia, como se isso fosse matéria simplesmente de uma decisão. Quem me dera, né? Quem me dera que eu pudesse entrar em algum canto, em alguma instância, para que me garantisse 100% do dinheiro do Estado. Né? Quem é que faria isso? Né? E eu lembro que, além desse crescimento, o Poder Judiciário tem mais o Fundo Judiciário, que só este ano está pautado em torno, num valor superior a 90 milhões de reais. O excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski
há alguns dias, em caráter liminar e monocrático, ou seja, uma decisão pessoal dele, apenas dele, deu uma liminar para que o Estado complemente os 100% de orçamento. Né? Uma liminar que, inclusive, assustou muita gente, porque como é que vai ficar os demais estados? Como é que vai ficar o próprio Supremo Tribunal Federal, que só faz 90% do seu orçamento? Compreendeu? Ou seja, como é que o Supremo só faz 90% e a Paraíba faz 97% e agora tem que fazer 100%? Então, hoje, eu estou repassando um complemento que chega a quase 2 milhões por mês, 2 milhões por mês, com o encargo de ter que repassar o de abril. O de abril. Eu sei que tem gente dentro dessa superestrutura que nós vivemos que está pouco se lixando se o Estado vai ter que fechar o hospital, se o Estado vai ter que parar obras, se o povo não vai ter água para beber porque a adutora não vai ser feita. Eu sei que tem gente que é completamente insensível a isso, mas eu não sou insensível. E eu tenho a responsabilidade, repito, não apenas em fazer com que todos os poderes avancem, como eu tenho feito. Modéstia à parte, é preciso colocar modéstia à parte realmente e dizer com clareza isso, porque eu tenho dados para poder definir, e além dos dados, tenho zelo com aquilo que eu sou responsável. Tenho zelo com o dinheiro da população. Tenho zelo com a governança pública. Eu trago esse Estado desde 2011, sei como peguei, sei a crise que se abateu nele a partir de 2014, e sei a forma e tudo que nós fizemos, cortando gastos internamente, avançando, mas avançando para não deixar a população sofrer mais do que pode sofrer em meio a uma crise como essa. Né? Mas, infelizmente, eu não tenho como me contrapor, a não ser recorrendo, já recorremos, primeiro ao próprio ministro Ricardo Lewandowski, depois ao plenário, recorrendo em relação a essa situação. Essa decisão impõe ao Estado, infelizmente impõe. Caso ela não seja revertida, mas ela impõe ao Estado algumas medidas emergenciais, que eu vou ter que tomá-las e estou aqui, neste momento, tendo que dizer. Medidas que, infelizmente, impactam as coisas e as pessoas aqui dentro desse Estado. Eu não posso, permanecendo esta situação de, por uma decisão judicial, você fazer 100% do orçamento, isso para mim é uma novidade muito grande, eu não posso manter a contratação dos 500 policiais que serão aprovados no concurso da Polícia Militar. Eu vou manter o concurso hoje, inclusive, tem provas, que estão ocorrendo, mas eu não posso assimilar os 500 como eu iria fazer, para poder colocar mais segurança para o povo, para poder melhorar os níveis e os indicadores de criminalidade do nosso Estado. Eu não posso simplesmente manter uma decisão como essa de contratar 500, agora, antes, com a prevalência e com a existência de uma situação como essa. E você ter que, para o Poder Judiciário, completar 100% de orçamento, como se isso fosse simplesmente uma disputa entre poderes. Isso é uma questão da economia. Isso é uma questão da economia. O Estado não tem como produzir dinheiro. Se ele vai ter que dar ao Poder Judiciário, através de uma ação do seu presidente, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, se ele vai ter que dar obrigatoriamente ao Judiciário, eu vou ter que tirar de algum canto. E eu iria crescer a despesa do Estado com uma contratação de 500 policiais militares. Agora, no dia 5 de julho, que era a data, dia 5 ou 7 de julho, que era a data prevista para que eles possam. Se essa medida permanece, eu não vou poder cumprir com isso e o prejuízo, infelizmente, será da população como um todo. Eu não tenho como manter isso porque o concurso vai ficar feito,
com seu prazo determinado, e quando, né, as condições econômicas permitirem, ou essa decisão for reformada, aí sim eu terei a condição de priorizar aquilo que eu acho prioridade. Porque se eu mantenho 97% de um orçamento de um poder como o judiciário, como eu tenho mantido, em detrimento do próprio poder executivo, eu mantenho o orçamento. Se eu faço isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que olhar para a população. Eu tenho que olhar para as coisas que a população precisa. Eu tenho que olhar para o combustível da viatura, para o armamento do policial, do equipamento de proteção individual. Eu tenho que cuidar, por exemplo, da segurança, fazendo com que o seu efetivo possa crescer. Da forma como estão colocando, eu não tenho como manter as coisas. Infelizmente, eu não tenho como manter as coisas. E vamos esperar. Se essa decisão tiver a oportunidade e o entendimento de ser reformulada, eu reformulo naturalmente também isso e imediatamente farei a contratação dos 500 aprovados, inicialmente aprovados no concurso público da Polícia Militar. Eu também não poderei licitar uma obra que eu, tinha dentro de mim como uma obra essencial, que é a grande adutora da região 89, ali em Catolé do Rocha. Quando chegar a transposição do eixo norte, você vai ter o rio Piranhas pleno de água. Então, ao invés de juntar água lá no açude de Carneiros, para Jericó, para Mato Grosso, para Bom Sucesso, para aquelas cidades, 6 cidades daquela região, nós iríamos captar diretamente no rio Piranhas e, né, estabelecer a segurança hídrica para uma população extremamente importante. Mato Grosso, Jericó, Lagoa, Bom Sucesso e Brejo dos Santos. É uma